programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! No programa de hoje você vai ver a força que vem das ruas. Para onde caminha este movimento? No bloco Educação em Debate, o cientista político e sociólogo Rudá Rissi faz uma análise sobre as manifestações no Brasil. A segregação social nas grandes cidades. Veja na atualidade o pensamento da professora da USP, Hermínia Maricato, sobre este assunto. No Momento CUT Minas, conheça a situação dos profissionais da saúde após o choque de gestão. A força que vem do povo. No bloco Educação em Debate, a coordenadora geral do Sindiúte, Beatriz Cerqueira, conversa com o cientista político e sociólogo Rudá Rissi sobre o assunto. Educação em Debate. Olá, Rudá, obrigada pela presença aqui no nosso programa Outras Palavras. Eu te agradeço, Bia. Acho que para a gente começar a conversa, valeria a pena você analisar para a gente como é que você viu a atuação dos movimentos sociais nas manifestações de junho aqui de BH. Eu acho que nós tivemos posturas distintas, né? Nós tínhamos algumas mobilizações de demandas sociais, por exemplo, da habitação, que já estavam em função de algumas organizações dos meninos, mesmo de jovens, já estavam meio que por tabela na organização das manifestações, né? Como o caso das Brigadas Populares e outras organizações desse tipo. Nós tivemos também sindicato, aí talvez o mais importante foi de fato o Sindiúte, mas nós tivemos também sediando reuniões do Sindirrede, ou seja, foram poucos sindicatos. E finalmente nós tivemos a grande maioria do que a gente chamava de movimento social, ou movimento popular, na fada do Frei Beto, dos anos 80, que emergiram nos anos 80, que estranharam demais o que estava acontecendo. Não conseguiam se posicionar. Muito provavelmente porque esses sindicatos e esses movimentos sociais deixaram de estar nas ruas, né? Eles estavam mais nas negociações de gabinete, então estranharam o que estava acontecendo. Parecia que estava tudo correndo tão tranquilamente, tendo um consenso tão grande no país, e de repente aparecem milhões de pessoas assustadas. E até hoje alguns estão tentando entender o que ocorreu. Eu fico me perguntando, eu participei, estava em todas as manifestações, o Sindiúte tirou como estratégia, né, a agenda da Copa das Confederações, eram muitas pautas. Como é que a gente vê pautas tão difusas para mobilizar, para trazer tantos atores sociais diferentes? Como é que você vê isso? Eu acho que isso exige uma criatividade em termos de comunicação enorme, porque em termos de organização ele não gera nada. Aliás, não foi só aqui no Brasil. Esse tipo de pauta, né, a gente chama de polifonias, ter tantas vozes e pautas tão diferentes entre si, ocorreu na Primavera Árabe, por exemplo, no Egito, na Tunísia. E olha que na Tunísia tem um movimento sindical muito forte, chama Central Sindical, que conseguiu controlar um pouco essa profusão de pauta. Mas na Islândia também aconteceu isso, na Espanha, no Occupy dos Estados Unidos, ou seja, isso é um fenômeno de geração do século XXI. Todas essas mobilizações e protestos que tiveram essa característica, eles derrubaram alguns governos e os governos voltaram logo depois, 2 anos depois. Os partidos que caíram na eleição seguinte voltaram 2 anos depois, porque eles são muito provisórios. Então, organizações de massa que têm experiência em organizar pauta e se dirigir para o campo institucional vão ter que ser muito criativos. Porque mais ou menos como é que se fazia antes? Você chamava assembleias ou plenárias em várias regiões, e você coletava as informações e ia colando essas informações. De uma certa maneira, a convocação da plenária era sempre da mesma organização. Agora não. Na verdade, as pautas aparecem a partir das redes sociais. Elas vão pipocando através de relações de amizade um por um. Não é um grupo, são pessoas individualmente. A gente teve uma experiência parecida, né, ou próxima disso, na Islândia, que foi a construção da nova Constituição, na famosa Revolução das Panelas, de 4, 5 anos atrás, que apareceram milhares de propostas para constituinte através das redes sociais. E tinha um comitê que tentava controlar. Eu acho, portanto, Bia, resumindo, que a questão para organizações que têm essa experiência de negociação, de elaborar e negociar pautas, agendas, inclusive públicas, a questão é de comunicação, é aprender como fazer as assembleias presenciais, hoje não sendo presenciais.
como criar uma emoção e entender que não dá mais para pensar numa organização fixa ali naquela região, mas individualmente, com grupos, com essa ramificação maluca que são as redes sociais. Agora, pegando o exemplo que você deu, você acha que a ideia da reforma política, e aí tem uma pauta de constituinte, é uma ideia para dar uma resposta a tudo isso que a gente viu de questionamento de legitimidade dos poderes? Eu acho que sim, Bia. Eu fiquei muito preocupado quando a presidente Dilma lança a ideia e a maioria das forças políticas tenta abortar rapidamente com medo de ser engolidos pelas pessoas que eles deveriam representar. Agora, eu acho que a situação não é tão simples. Vou explicar por quê. E aí fica mais claro por que eu fiquei tão preocupado. É que o Paulo Freire, ele tinha uma frase que ele dizia assim: eu não acredito em movimentos de alfabetização de massa num país que não está num processo de comoção nacional para isso. Porque o processo de alfabetização é um interesse pessoal. E eu queria transportar esse tipo de raciocínio para essa história da reforma política. Naquele momento a reforma política ia como uma luva. Porque as pessoas estavam na rua e falavam que era mudança da política. Se convocar agora fica uma coisa técnica, de intelectual ou militantes profissionais. Eu acho que a pauta agora, embora seja uma solução, ela seria meio artificial. A gente precisaria recriar aquela comoção, mesmo aquele sentimento de massa, eu quero fazer parte da política brasileira. O que eu estou querendo dizer é que na hora que acalmou de novo, o brasileiro voltou a ser cínico. Eu até voto, mas não acredito na política. Voltando aqui para Minas agora, a gente sempre tem denunciado da questão da criminalização das lutas sociais, principalmente aqui no nosso estado. Como é que você está enxergando essa questão? Toda luta social é caso de polícia? Bom, primeiro nós temos uma ruptura do comando com a base das polícias e nós não estamos discutindo isso. Durante as manifestações de junho nós tivemos várias denúncias e eu inclusive passei isso para o governo estadual, tenentes falando comigo, de que havia uma ruptura de liderança e hierarquia. Então isso é uma questão seríssima. E por que acontece isso? Segundo, porque mesmo o comando falando nós não podemos bater nesse pessoal, não existe uma cultura democrática. Na verdade, a cultura militar no Brasil, a cultura das polícias militares estaduais, é uma cultura que ela enxerga em qualquer ação que quebra a normalidade como inimigo. O militar só vê inimigo e enfrenta o inimigo. Isso acontece porque nós somos cidadãos. E se nós saímos na rua para melhorar o país, nós não somos inimigos. Nós somos o quê? Nem adversários. Essa cultura não está com eles não entendem isso. E a única forma, então, que eles conseguem compreender qual é o seu papel numa mobilização de massa civil é tentar identificar naquela massa vândalos, pessoas de mau caráter. Então, como se todos os brasileiros fossem ingênuos e cordeirinhos, e aí aparecessem alguns lobos no meio, e aí eu tenho que identificar falando, cuidado que eles vão jantar vocês. Acontece que são quantos? 2, 3? Em milhares. E no dia 22, nós tínhamos quase 150 mil, 22 de junho do ano passado, brasileiros na rua de Belo Horizonte. Onde estavam os vândalos, né? E o prefeito de Belo Horizonte teve uma frase infeliz quando ele disse que para cada manifestante, 4 policiais, alguma coisa do gênero. Você tem o que me preocupa é quando você tem o poder público incitando explicitamente, além da polícia militar, a criminalização. Não? É a pior geração de gestor público municipal que nós já tivemos na história da República. E o prefeito de Belo Horizonte, de longe, ganhou o prêmio de pior. Ele fugiu durante 10 dias da imprensa. 10 dias depois falou, onde vocês estavam? Ninguém me ligou. Os jornalistas ficaram boquiabertos com essa fala dele. Depois das manifestações, para não dizer que foi um momento de nervosismo, nós tivemos a ocupação da prefeitura e o prefeito mandou dizer no primeiro dia de ocupação que dali uma semana ele ia atender. Ou seja, é uma falta de time, de sensibilidade, de espírito público. Evidentemente, o lugar dele é na empresa, não é na política. A política é para a gente que sabe liderar, que sabe ouvir, que sabe apaixonar as pessoas, que sabe empolgar. Que sabe mediar conflitos. E que sabe mediar. E não colocar só a polícia como o único aparato do Estado. Né? Quando ele não ouve, ele se torna um tirano. Então é diferente de nós cientistas. Nós cientistas buscamos a verdade e defendemos a unha a verdade. O político, a liderança política, ele tem que ser maleável ao diálogo e da explicitação da sua verdade, senão ele se torna tirano. Agora, Rudá, e agora?
E o pós-junho de 2013, e essa juventude que está aí, que se sente pouco representada pela maioria das organizações, e também uma negação dos poderes constituídos. O que você enxerga agora? Eu enxergo... E qual é o papel da educação nisso tudo? Bom, esse é fantástico. Esse arranjo que você fez no final é que dá um gancho melhor. Bom, primeiro que eu acho que as instituições de representação vão ter que mudar. Eles têm que entrar no século XXI. Não adianta falar eles são diferentes, eles são irresponsáveis. Eles são diferentes mesmo. E nós precisamos acolhê-los. Isso aqui é a liderança política. Educação. Vamos lembrar, o que está acontecendo no Brasil é um novo país. Foram 10, 15 anos de mudança com política de transferência de renda, com aumento real do salário mínimo, mudou a face do país social. Agora eles estão aparecendo. Hoje a gente achou que eles iam... As pessoas que, por exemplo, começaram a comprar celular, iam ficar quietos. Então são os rolezinhos, os manifestantes de junho, e vai aparecer logo, você vai ver, as beneficiárias do Bolsa Família, que elas também não estão contentes com o que estão recebendo. A gente acha, e alguns jornais da grande imprensa dizem que eles são clientela do governo. O último livro que saiu, o mais importante até agora, chama Vozes do Bolsa Família, dá voz a essas mulheres. Elas não são nem um pouco bobas, elas sabem muito bem o que está ocorrendo. Clientes, né? E não são clientes de jeito nenhum. Né? E trabalham. Elas vão aparecer logo. E nós não estamos preparados para lidar com esses novos brasileiros. E a educação? A educação entra nessa história porque parte desses novos brasileiros, o pessoal do rolezinho e os meninos de junho, estão na escola. Eles estão ali com a gente o tempo inteiro, ou no ensino fundamental, ensino médio, ou na universidade. E a gente continua com um currículo antigo, querendo construir programas para empregabilidade, quando na verdade a gente está falando de um novo país, da construção da cidadania. O eixo agora do país não é exatamente empregabilidade. Nós estamos chegando ao índice de emprego máximo que o país já teve. A questão agora é a construção da cidadania. É ter espaço para o brasileiro construir o país que ele quer. Ele discutir a política. E a gente está sempre na contramão com tecnicismos na educação. A educação tem tudo a ver com esse novo país. Obrigada pela presença. Foi um prazer, um bom debate que nós tivemos aqui. Saiba o que pensam os educadores de Minas. Profissão educador. Celina Maria Pereira de Almeida, subsede Sete Lagoas, estou representando o município de Santana de Pirapama. A minha questão é a seguinte: eu quero saber, além de tudo, os autores, né, dessa Lei 100, qual que vai ser a punição para eles? Porque 95 mil pessoas foram punidas. E os autores, na verdade, dessa Lei 100, que foram os senhores, né, o Anastasia e o Aécio Neves, o que é que vai sobrar para eles? Eles terão que ser, né, punidos também, porque a punição maior é para o inocente, é para o trabalhador honesto, que está aí, né, sem dinheiro para cuidar de suas famílias. Dalete Pacheco, professora da Escola Municipal Domingos Diniz Moreira. A categoria de trabalhadores e trabalhadoras em educação de Contagem sempre teve tradição de luta. E o que nós vivemos na cidade hoje é uma situação de absoluto desrespeito, de falta de consideração, de desrespeito à categoria. Hoje nós não temos uma política educacional decente para essa cidade, desrespeito da Secretaria da Educação, desrespeito do governo, e o que nós queremos fundamentalmente é fazer um debate com a sociedade de Contagem sobre a condição da cidade e da educação nos dias de hoje. Calendário de lutas. Atos, manifestações e protestos por todo o estado e um só objetivo: os trabalhadores em educação exigem do governo de Minas a abertura de negociação já. A categoria fechou a MG10 próxima à cidade administrativa. As BRs 381 e 040 promoveu o escracho da secretária de Educação em Três Corações e ocupou a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A. A gente quer piso salário nacional, né? Descongelamento da carreira. Nós temos um problema de 92 mil efetivados. Com a Lei 100, que caiu,
Hoje o pessoal está todo mundo desempregado. Após tantos protestos e manifestações, o governo decidiu abrir o processo de negociação. A primeira reunião foi agendada para o dia 11 de junho. Por sua vez, os educadores suspenderam a greve, mas permanecem mobilizados e em estado de greve. A ocupação da SRE em Belo Horizonte continua por tempo indeterminado. O objetivo nosso aqui é pressionar o governo pela abertura de negociação e só sairemos aqui da ocupação quando essa mesa de negociação for instaurada. O Departamento Jurídico do Sindiúti esclarece a sua dúvida. Tira dúvidas. Eu sou a Carmen Luísa Bitarães Latini, sou inspetora escolar da Superintendência Regional de Ensino do município de Unai, Minas Gerais. Portanto, pertencendo ao quadro de funcionária da Secretaria Estadual de Educação. Gostaria de saber sobre a ação que já estão entrando para diminuir a carga horária dos servidores que pertence às 47 superintendências regionais que fazem parte do quadro da Secretaria Estadual de Educação. Com a edição do Decreto 4676 de 2012, os servidores da cidade administrativa passaram a cumprir carga horária inferior em relação aos servidores que atualmente estão lotados nas superintendências regionais de ensino. O servidor que está lotado na Superintendência Regional de Ensino poderá ajuizar ação com o departamento visando a diferença de jornada, bem como o pagamento dos valores retroativos aos últimos 5 anos. A segregação social é um dos maiores problemas das grandes cidades. Esta é a opinião de Hermínia Maricato. Atualidade. A urbanista e professora da Universidade de São Paulo, Hermínia Maricato, em entrevista a Outras Palavras, diz que o Brasil vive hoje um boom imobiliário, mas que o controle público da aplicação dos recursos destinados a esse segmento não acontece. Ela destaca que obra como o Centro Administrativo, construído pelo governo de Minas Gerais, é exemplo de investimento feito com dinheiro público e que dificulta a participação e o acesso social, ao mesmo tempo em que valoriza a especulação imobiliária. Essa estratégia de colocar o centro administrativo longe das áreas já consolidadas urbanas, várias cidades brasileiras já passaram por isso. Eu acho que o exemplo mais notável, sem dúvida, é Salvador. E o que esse afastamento do centro administrativo tem como consequência não é apenas dificultar a participação social, o acesso ao poder por parte da população, mas é principalmente a estratégia de valorização imobiliária, de especulação imobiliária que essa ação, essa iniciativa de jogar para fora da cidade os centros administrativos acarreta. Sem dúvida nenhuma, o que nós temos é um processo de esvaziamento da cidade já construída e consolidada e o processo de valorização de novas terras, não é? Isso, evidentemente, tem muito a ver com o mercado fundiário, com o mercado imobiliário, e eu lamento muito. A primeira vez que eu vi que Belo Horizonte ia passar por isso, eu até achei que iria haver alguma reação contrária a esse absurdo, a investir dinheiro do fundo público em esvaziar, não valorizar, mas esvaziar aquilo que já está consolidado e já está ocupado para ocupar uma área nova e que só vai favorecer realmente a especulação imobiliária. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE.
O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é celebrado em 12 de junho. Para a CNTE, a data lembra também que uma educação pública gratuita e de qualidade pode mudar esse cenário de exploração de crianças e adolescentes no Brasil. O país tem compromisso com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e até 2020 eliminar todas as formas de exploração do trabalho precoce. Entretanto, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, PNAD-IBGE, de 2012, 3,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade continuam sujeitas ao trabalho infantil. Isso é coisa do passado. Criança hoje é para estudar, é para brincar, entendeu? Para isso temos nós que somos adultos para dar o apoio a elas. Tem que ser combatido rigorosamente. Que a gente vê o índice de criminalidade, eu acho que está agregado isso aí, né? Devido a criança não ter uma educação adequada, não ter um tempo para estudar, a mãe, o pai bota a criança, a gente vê muita criança no sinal de trânsito aí, vendendo doce, a criança em si, só em estar aí fora, no meio desse pessoal, acaba tendo contato com marginais, traficantes, então ela começa a conviver nesse meio e atrapalha, tira o foco dela de estudar. O lugar da criança é na escola, né? Não no trabalho, né? E como que vai fazer uma sociedade justa se não combater o trabalho infantil? A Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, coordenada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, do qual a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação faz parte, trabalha este ano com o lema "Vamos acabar com o trabalho infantil em defesa dos direitos humanos e da justiça social", baseado na temática proposta pela OIT para todos os países. E hoje a gente tem um grande índice de trabalho infantil rural, para ser no meu estado, que é o estado de Rondônia, e a gente faz um trabalho junto com o Conselho, junto com a nossa entidade, que é o Sintero, para ver como a gente pode, né, mostrar para a sociedade, principalmente agora quando o mundo inteiro está aqui no Brasil, que a gente não pode ter trabalho infantil. No Momento CUT Minas, a presidenta da Central, Beatriz Cerqueira, conversa com o coordenador-geral do Sindisaúde, Renato Barros, sobre a situação dos profissionais da saúde após o choque de gestão. Momento CUT Minas. Conversamos com Renato Barros, que é da direção colegiada do Sindisaúde, o sindicato que representa os servidores da área de saúde de Minas Gerais. Renato, um prazer recebê-lo aqui no Outras Palavras. Seja bem-vindo. Muito obrigado por esse espaço. Para nós é importante porque nós somos os cuidadores da saúde e muitas das vezes nós perguntamos quem cuida dos cuidadores. E é com esse diálogo que nós estamos aqui presentes, viu, Beatriz, nessa discussão. Para começar a conversa, Renato, faz para a gente um balanço do choque de gestão. O que foi este governo 2003 até 2014 para a saúde em Minas Gerais? Olha, nós caminhamos para 11 anos e 4 meses de convivência desse governo. Foram 11 anos de dificuldade, 11 anos de sucateamento da área pública. E uma das coisas que mais tem afligindo ao conjunto dos trabalhadores da saúde, inicialmente uma ausência de concurso. A perda brutal de direito trabalhista e também falta de condições de trabalho para exercício da função pública. Nos últimos anos, depois de muita luta, algumas greves que ocorreram aqui no Estado, nós passamos a pressionar o governo para abrir concurso, dar direito trabalhista ao conjunto dos trabalhadores que estão prestando seus serviços. Na Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, que tem uma responsabilidade de produção de medicamentos e de pesquisa que é feito na Fundação, a Fundação Hemominas, que tem um papel fundamental de dar um sustentável aos hospitais privados, na assistência, nas cirurgias, tendo a sua necessidade. A Rede FEMIG, que são hospitais que prestam assistência terciária, secundária, ao conjunto da nossa sociedade em todo o Estado, e lá o pessoal convivia com contratos precarizados, falta de condições de trabalho, falta de equipamentos, material básico faltando para a prestação de serviços, tudo isso nós convivemos ao longo desse período. E a Secretaria de Saúde, que é o órgão regulador do sistema, toda a estrutura, ela está terceirizada.
agravando cada vez mais o desempenho da função daqueles que regulam e são a inteligência do sistema. Importante lembrar, Renato, que assim como o Estado, o governo de Minas, não cumpre a Constituição no que se refere a 25% de impostos arrecadados investidos na área da educação, também não cumpre na área da saúde, né? Os 12% que deveriam ser obrigatoriamente investidos em saúde não são investidos, e a exemplo da educação existe um termo de ajustamento de gestão, dando ao Estado aí um prazo para que ele possa cumprir o que a Constituição Federal determinou desde 1988, não é isso? É uma situação tão grave. Em 2004, nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público. A promotoria pública, ela entrou com ação contra o governador à época, Aécio Neves. Inclusive, ele foi judicializado com a dívida de 4,3 bilhões de reais que deixou de investir dentro do seu mandato na saúde. Quem perdeu com isso? Perdeu a sociedade e perdeu os trabalhadores e a estrutura que não teve esses investimentos. E agora, Beatriz, nós vivemos uma situação bastante grave. Nós estamos no final de um governo onde nós estamos pedindo a esse governo condições de trabalho. Aliás, nós estamos num ano de conferência, é um ano que nós estamos discutindo a saúde do trabalhador, tanto do trabalhador privado como do trabalhador público. E nós sempre perguntando, como que nós estaremos cuidando dos trabalhadores de saúde que não têm o mínimo de condição para desempenho da sua função? A falta de estrutura, uma ausência mais recente, uma ausência de creche, onde elas estão totalmente sucateadas. Nos dias anteriores, os trabalhadores da creche, que são da MGS, paralisaram suas atividades pela sobrecarga de trabalho e o uso indevido de não contratação de pessoal. E com isso coloca em risco os filhos dos trabalhadores que estão nas unidades de saúde prestando serviço. Olha, vejam bem que trabalhar numa unidade onde está faltando material básico, vestimenta para pacientes, cada vez mais aumenta e amplia o número de adoecimento dos servidores. Isso sem dizer a ausência de uma política salarial. E é isso que nós estamos cobrando hoje, nesse ano, do governo estadual, investimento em saúde, e 3 anos sem reajuste salarial. O governo vem pagando em forma de gratificação e lesa os aposentados. E isso, para nós, é uma situação inadmissível. Para finalizar, Renato, conta para a gente quais são as principais bandeiras de luta do Sindsaúde para 2014. Olha, nós estamos pedindo, em 2014, condições de trabalho, revisão da nossa estrutura de carreira, e nós temos dito ao governo, não abrimos mão pelo 4º ano que nós queremos reajuste salarial, condições dignas e salários para nós continuarmos prestando o nosso serviço e cobrando desse governo. Vamos abrir concurso na Secretaria Estadual de Saúde, onde esse governo tem dito, a Secretaria de Estado da Saúde não é saúde, é gestão. Olha, vejam bem, quem regula não é saúde. E com todas as 14 categorias profissionais regulamentadas, não são consideradas como trabalhadores da saúde. Esse é um absurdo do choque de gestão que nós chamamos saco de maldade feita junto aos trabalhadores da saúde de Minas Gerais. Para nós, uma situação inadmissível, e nós vamos continuar essa luta insistindo para que os trabalhadores possam ser valorizados e exercer com tranquilidade a sua função pública. Bom, você teve a oportunidade de conhecer um pouco da realidade da saúde no estado de Minas Gerais, uma outra versão do que é o balanço do choque de gestão. Renato, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Fique agora com o humor de Rômulo Garcias. Acho que agora é a minha turma. Não, agora é a minha. Tenho certeza que agora é a minha turma. E você, já escolheu a sua turma?